Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nos alegramos em estarmos na presença do Senhor aqui, em conjunto com os irmãos e recebendo do Senhor as bênçãos inerentes à comunhão. Estarmos juntos, recebendo bênçãos desta comunhão fraterna, o calor que os irmãos têm no seu relacionamento e das manifestações de amor dos irmãos para com cada um de nós. Louvamos a Deus por isso. Hoje nós temos, na continuidade deste culto de adoração e na continuidade do estudo da carta de Tito, a carta de Paulo a Tito, nós temos o capítulo 2 e nós vamos ler a palavra do Senhor no capítulo 2, nos versículos 1 e diante, de 1 até 10. Vamos ver se a gente estuda esses 10 versículos. Vamos ler, vamos aguardar a projeção ali, que assim todos podem participar, não só ouvindo, mas também lendo, Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, exorta os velhos a que sejam temperantes, sérios, sóbrios, sãos na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem os seus maridos e filhos, a serem moderadas, castas, operosas, donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os moços a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra integridade, sobriedade. Na linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que sejam submissos a seus senhores em tudo, sendo-lhes agradáveis, não os contradizendo, nem defraudando, antes mostrando perfeita lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém. A gente podia fechar o livro agora e ir embora para casa, Porque mensagem clara igual essa, talvez a explicação que a gente vai dar aqui, possa até diminuir a clareza dessa mensagem. Se nós fizéssemos isso que Paulo está escrevendo a Tito, a igreja seria bem diferente do que ela é, Mas vamos ver, nós já sabemos que Paulo está escrevendo ao pastor Tito. Pastor Tito. Tito é um jovem que se converteu por ação evangelística de Paulo. Tito se converteu verdadeiramente e foi ensinado por Paulo, e ele foi preparado então por Paulo, tanto moral quanto espiritualmente, e ele foi preparado para o quê? Para organizar o trabalho em Creta. Quando Paulo viu Tito
Quando ele foi evangelizado e quando ele se converteu, Paulo teve a percepção de que aquele jovem convertido tinha dons espirituais que seriam muito importantes e necessários para ser um grande líder, um líder de uma grande rede de igrejas. Na ilha de Creta havia cerca de 100 cidades. Em cada cidade dessa, talvez em quase todas, havia, pelo trabalho do próprio apóstolo Paulo, que nenhum outro lugar registra na Bíblia, né? Mas um trabalho num período de tempo que ele ficou entre as duas prisões, porque ele foi preso 2 vezes. Entre a primeira e a segunda prisão houve um período de liberdade de aproximadamente 2 anos, e ele esteve em Creta pregando o evangelho ali, e nasceram 90 e tantas igrejas do trabalho de Paulo ali. Mas as igrejas, não deu tempo de Paulo organizar as igrejas. Então as igrejas ficaram um tanto quanto sem rumo. Então Paulo, preocupado com isso e com a infiltração de gente que não era crente, mas se fazia de crente, e para desorganizar aquilo que já não estava tão bem organizado, ele então prepara Tito e manda Tito para Creta, dizendo para ele: você vai lá, organiza, prepara líderes, prepara presbíteros e organiza as igrejas, colocando um líder apto, capaz, um líder espiritual em cada igreja daquelas, para que o evangelho ali seja frutífero e para que as pessoas das cidades venham se converter a Cristo. Então é nessa circunstância que Tito está recebendo esta carta. Paulo está orientando a ele manda primeiro Tito para lá e depois escreve, né? Você vai fazer o trabalho lá, e depois que Tito já está lá, ele escreve orientando o que ele deve fazer. E Tito é um pastor e é ao mesmo tempo um supervisor, um pastor e ao mesmo tempo alguém que supervisiona. Ele é um bispo. O que é bispo? Nós não temos uma ideia boa de bispo, porque nós sempre associamos com o bispo católico romano, que é uma espécie cuja organização é uma espécie de hierarquia, não é? Um é maior do que o outro. Então o bispo é maior do que os padres, não é? E assim o arcebispo é maior do que o bispo, o cardeal é maior do que, né, os arcebispos, e assim chega até o Papa. Não é isso que o Evangelho ensina, mas quando a palavra bispo é utilizada aqui, é simplesmente a palavra episcopos. Episcopos no grego significa aquele que olha por cima, aquele que vê todas as coisas, aquele que é capaz de olhar e organizar, descobrir o dom de cada um e colocar cada um no lugar certo. Então Tito vai ter esse papel de organizar as igrejas ali. Ele vai agir como um bispo. Bispo não é uma posição, irmãos, é uma função. Assim como pastor não é uma posição, é uma função. Um pastor é exatamente igual a nós, a quem não é pastor, exatamente igual, exceto por a sua o exercício da sua liderança como um dom de Deus. Mas ele é um crente como todos nós. Na igreja primitiva havia grupos de anciãos em cada igreja, e o exercício do presbiterato era rotativo. Aquele grupo de anciãos, aquele colégio presbiterial, era um colégio de vários homens preparados para liderar, e cada tempo
um daqueles homens liderava o rebanho. Então, hoje nós temos um pastor único, mas não é isso que o Novo Testamento ensina, né? Nós temos por várias razões um pastor único numa igreja, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina uma liderança plural, uma liderança plural. Pois é, então Tito vai para essas igrejas de Creta para organizar uma liderança plural ali em cada igreja, né? Então, o propósito do apóstolo Paulo é de delegar a autoridade espiritual ao jovem pastor. Para quê? Para que ele se tornasse um líder, e para que ele tomasse para si o encargo de preparar pastores e bispos que se tornassem líderes nas suas igrejas, com qualidades morais e espirituais, e com uma disposição de aplicar a disciplina que Paulo ensinou naquelas igrejas em que havia indisciplina, né? E os líderes deveriam ser treinados, qualificados, deveriam ser homens hospitaleiros, praticantes de boas obras. Então havia critérios para escolher um líder espiritual, alguém que fosse pastorear uma igreja, alguém que fosse ser um diácono. Havia critérios de liderança espiritual, de capacidade mental, não é? Nós já tivemos situações aqui nesta igreja em que pastores que já passaram por aqui simplesmente indicavam. Eu era vice-moderador desde sempre aqui nessa igreja, né? Então falava comigo: irmão Credival, o que você acha da gente indicar fulano para o ministério diaconal? E então o pastor ao qual eu me referi lá atrás, ele falava: vamos colocar o irmão aqui. Então eu falava: pastor, não preenche os requisitos que a Bíblia ensina. Não, mas é uma pessoa que é estudiosa, que ensina bem, ele é professor. Ele é professor lá na escola secular. Ser professor na escola secular não significa que ele vai ser um bom professor na palavra de Deus. Ele pode trazer até alguns dons de lá e aplicar aqui na igreja, mas precisa conhecimento bíblico, precisa vida espiritual, né? Precisa capacidade de ser líder. Então não serve. Aí ele acabava concordando, e graças a Deus não elegemos nenhum dessas pessoas que ele citou como diáconos, porque seria um desastre. Alguns deles nem na igreja ficaram, né? Naquela época saíram da igreja. Então Timóteo tinha que ter essa visão, essa perspectiva, tinha que ser inteligente espiritualmente para escolher as pessoas. Então nós não podemos escolher as pessoas por simpatia, por ser amigo, por amizade, por ter dinheiro, por ter uma boa contribuição, né? Porque senão vai esvaziar a igreja, senão nós vamos perder membros. Não pode ser esse o critério. O critério é esses que Paulo ensinou a Tito aqui, né? Homens que sejam sóbrios, sãos na fé e no amor, na consciência. Então isso é o que Tito deveria fazer lá em Creta. A carta de Paulo a Tito é uma convocação, é um estímulo também às boas obras. Elas são consequência, uma consequência direta, uma consequência clara
da ação da perfeita graça em nossas vidas. Então, a carta é uma convocação. Ele diz assim: tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Ele está convocando Tito a fazer isso. E essa carta é uma convocação também a nós, né? Porque quando nós estudamos essa carta não tem a ver só com Tito, não. Essa carta é uma palavra inspirada de Deus e ela tem a ver com todos os crentes de todas as épocas, inclusive as de 22 de outubro de 2025, certo? Da Rua Antônio Deodato Durce, 1072. Então, tem a ver conosco, né? E elas são consequência direta, as características positivas desses homens que têm sido convocados para boas obras, são consequências diretas da ação da perfeita graça em nossas vidas. Ninguém está sendo convocado por Paulo, seja Tito, seja Timóteo, seja Tíquico, seja Apolo, seja quem quer que seja, ele não está convocando a não ser pelo efeito da graça de Deus na vida dessas pessoas. Não tem outro critério. Não é se é bonito, se é feio, se é rico, se é pobre, se é amigo do pastor ou se não é amigo do pastor. É pelo efeito da graça de Deus na vida dessas pessoas. O Espírito Santo é que nos estimula. Aqui Paulo está orientando Tito nessa circunstância, mas ele está dizendo exatamente isso, que ele precisa ser alguém orientado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos estimula a sermos zelosos de boas obras. É o Espírito Santo. Por exemplo, como exemplo disso, nós temos a presença do Espírito Santo na vida de Timóteo, na vida de outros servos de Deus, na vida de Barnabé, na vida de João Marcos, que receberam orientação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que estimula os crentes a serem zelosos de boas obras. Não quer dizer isso que as boas obras vão salvar ninguém, mas quer dizer que quem é salvo para praticar boas obras. Uma das características de um crente é se ele, depois de convertido, começa a praticar boas obras, não com o intuito de ser salvo ou de ajudar na sua salvação, porque a salvação oferecida por Cristo é absolutamente completa, não necessita de ajuda nenhuma, mas o coração convertido tem desejo de praticar boas obras, porque agora ele é uma nova criatura, certo? Então, nós devemos estar sempre prontos para viver como padrão de boas obras. Paulo está orientando Timóteo a que ele se torne padrão de boas obras. O que é isso? Eu quero saber como é que um crente age. Olha para Timóteo, ora para Tito, pode ser Timóteo também, né? Olha para Tito, ele é padrão de boas obras. Que coisa maravilhosa, que graça maravilhosa, quando alguém pode dizer assim: olha para fulano, porque você pode aprender muita coisa com ele, né? Você pode aprender a ser um crente melhor com ele. Não olha para ele se ele é bonito, se ele é feio, se ele tem dinheiro, se ele não tem, se ele tem algum defeito físico ou não, né? Mas olha para a sua conduta, que é naturalmente função e ação da graça de Deus. Então Paulo está ensinando Tito a ser padrão de boas obras. Todo obreiro tem que ter consciência clara, ele é um exemplo,
Todo crente precisa ter essa consciência clara. Ele é um exemplo. Não é que ele tem que ser um exemplo porque ele quer fazer isso, fazer aquilo. Não que ele tenha preocupação em ser bem visto. Não, ele é um exemplo porque ele é nova criatura. E isso é uma parte uma parte do andar da nova criatura. Então é intrínseco ser zeloso de boas obras, prontos para viver no padrão de Deus, no padrão de boas obras, né? Então quais são aqui o padrão de boas obras? Ele fala aqui, em tudo te dá por exemplo de boas obras, falando a Tito, no versículo 7. Na doutrina mostra integridade. Na doutrina mostra integridade. Integridade significa o quê? Às vezes a gente lê as palavras na Bíblia, mas não sabe o significado que ela tinha no tempo em que ela foi escrita. Integridade aqui é indivisibilidade. Piorou, né? Indivisibilidade significa um coração que só tem um objetivo. Não é aquele coração que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa. Tiago fala disso como aquela pessoa que não é íntegra, que ela é igual uma folha de bananeira, ela vai para o lado que o vento toca, né? Então uma hora ele está animado, outra hora ele está desanimado, uma hora ele está fervoroso, outra hora ele está levando a vida de qualquer jeito. Então a pessoa tem que ter integridade, mostra integridade, um coração indivisível, amante exclusivo de Deus. Eu gosto dessa expressão, amante exclusivo de Deus, porque se você amar a Deus em primeiro lugar, Ele ordena a sua vida de acordo com os outros interesses dEle. Você vai fazer as coisas do interesse de Deus, certo? Então isso é o que o apóstolo está ensinando a ele. No versículo 8 nós vamos ver que Tito continua recebendo instruções. Quais são? Linguagem sã e irrepreensível, porque o adversário para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Não devemos nos esquecer da palavra de Pedro, que o diabo, o que o diabo faz em relação ao crente? Você está sentado aí, não está percebendo, mas ele está ao redor. Foi Pedro que escreveu isso, por direção do Espírito Santo. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor de vós, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Imagina um leão faminto, com uma presa, não é fácil. Se ele pegar, o que ele vai fazer? Vai estraçalhar essa pessoa, não é? Então, não pensa que a vida cristã é só passar, como diz a maior parte do povo, passar para a igreja evangélica, né? E continuar do mesmo jeito. Não, a vida cristã é 100% diferente da vida do mundo, é 100% diferente. E para que todos lembrem disso, Pedro escreveu, cuidado com Satanás, ele é um leão, rugindo ao redor de vós, buscando a quem possa tragar. O inimigo está pertinho, não vacilem, não deem lugar a Satanás, pelo contrário, deem lugar ao Espírito Santo. Você e eu precisamos dar lugar ao Espírito Santo. E tem uma série de coisas que, se você fizer, você abre brecha para Satanás. E tem outras coisas que você não fizer,
você dá lugar ao Espírito Santo. Nós precisamos disso, decidir quais coisas nós devemos fazer para dar lugar ao Espírito Santo. Uma delas é a oração, outra delas é a comunhão com os irmãos, outra delas é a pregação, ouvir e estudar a palavra, isso que nós fazemos aqui, não é? E outra delas é praticar as boas obras que eu preciso fazer. Eu não posso, chegando uma coisa, às vezes eu raciocino assim, muitas vezes chega uma coisa, uma necessidade de um irmão ao meu conhecimento, e eu deixo para lá. Não devemos fazer isso, certo? Quando uma necessidade de um irmão chega ao meu conhecimento, isto por si só já é um indício. Por que Deus permitiu que aquilo viesse até mim? É um indício de que eu tenho alguma coisa para fazer. Entenderam isso aqui? Então, quando alguma necessidade chega ao meu conhecimento, de algum irmão, de alguma irmã, seja qual tipo de necessidade for, eu oro pedindo a Deus sabedoria para ajudar, porque eu já sei que Deus quer que eu ajude, senão Ele não teria deixado chegar até mim aquilo que eu não posso fazer. Então, isso é aquilo ali que Paulo está ensinando. E outra coisa, linguagem sã e irrepreensível. O que é linguagem sã e irrepreensível? Essas conversinhas de botequim, né, de canto de esquina, de o que você está vendo na internet, né? Tem tanta gente que gosta dessas piadinhas de internet, que gosta de ver imagens na internet, que gosta de saber fofoca dos artistas, de não sei o que, nada que edifica, né? E isso produz o quê? Uma linguagem que não é sadia. Você fala daquilo que a sua cabeça está cheia. Se você não encher a sua cabeça com palavra de Deus e encher com outras coisas, a sua boca vai falar aquilo que está na sua mente. Então, a linguagem sã e irrepreensível demanda necessariamente que você leia e estude a Bíblia. Não é aquela leiturinha da caixinha de promessa, não. Caixinha de promessa é um veneno. É um veneno. Você pega uma caixinha de promessa, tira uma palavra ali que nem foi para você, né? Você não sabe o contexto em que aquela palavra foi falada. Quando você vai estudar a Bíblia, você tem que saber contexto, porque a palavra foi dita num contexto, né? E eu preciso entender o que o povo daquela época entendeu para depois aplicar a minha vida. Então, caixinha de promessa é um veneno, especialmente porque as pessoas acham que aquilo é suficiente, e não é, né? Eu não estou dizendo que todos os versículos que estão ali não são bíblicos, são. O que eu estou dizendo é que você não pode sustentar a sua vida espiritual lendo apenas os versículos da caixinha de promessa. Linguagem sã é irrepreensível. Sabe o que é irrepreensível? É aquilo que você pode falar de Deus, ou perante Deus, ou com Deus. Será que tudo que você fala com as pessoas com quem você convive, você pode repetir diante de Deus? Isso é linguagem irrepreensível, certo? Que não dá margem a ser repreendida por ninguém. E para quê? Para que o adversário se confunda, não vai achar nenhuma brecha, não vai achar nenhuma ruptura na sua defesa, vai perceber que você tem um escudo protetor, não é? Para que o adversário se confunda. Qual é o adversário? Qual é o adversário aqui? É diabo, né? É o diabo mesmo, não tenho dúvida. Não tendo nenhum mal que dizer de nós. Que glória, né? Já pensou se isso, como que, já pensou isso? Não. Será que isso não seria uma bênção tão grande de nenhum mal se poder dizer de qualquer um de nós? Seria uma glória, né? Demonstrando que nós realmente estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então, esse texto
nos ensina isso, né? E aptos para a prática imediata das boas obras. E isso aqui é uma coisa que a gente tem que analisar bem, porque isso é aquilo que nós devemos fazer para demonstrar a nossa salvação. Então, nós precisamos ser solícitos com assuntos, qualquer assunto que venha de pessoas que têm necessidades, e com aqueles que necessitam da manifestação nossa de boas obras, né? E linguagem sã e irrepreensível, né? Isso nós já comentamos. E nós vamos ser solícitos, significa preocupados, né? Mas a palavra não é bem preocupados, não, porque o preocupado tem uma conotação negativa, né? Jesus mesmo andou, não andeis preocupados, né? Então a solicitude é o interesse de resolver, de ajudar a resolver os problemas da pessoa, tendo sabedoria de não tentar resolver todos os problemas de todo mundo, que você não tem competência nem capacidade para isso, mas se tornar um agente que ajuda as pessoas a encontrarem, além de você, outras pessoas que possam ajudá-lo. Então, isso tudo é obra do crente, distinguindo-se nas boas obras para com os pobres. Tem que se distinguir nas boas obras para com os pobres, porque os pobres têm certamente mais necessidades do que aqueles que não são tão pobres, né? Isso foi uma característica dos crentes da Macedônia. Eles eram pobres a ponto de Paulo dizer para eles: vocês não precisam contribuir. Mas eles disseram para Paulo: não, definitivamente não, nós já decidimos e vamos contribuir. Com a nossa limitação é grande, mas nós vamos tirar da nossa necessidade, nós vamos tirar uma ajuda para os irmãos da Judéia. Isso é só a gente convertido que faz, não é? Só a gente que realmente se converteu. Destinados então às boas obras para com os pobres, fazendo além do que é comum. A Bíblia está ensinando que, como crente, eu tenho que fazer acima do que é comum, acima do que qualquer outra pessoa faria. Eu tenho que fazer uma oferta sacrificial. O que é uma oferta sacrificial? É uma oferta que me custe algum sacrifício, a renúncia de alguma coisa. Eu ia comprar isso aqui, mas eu não tenho tanta necessidade disso, então eu vou ofertar, né, para resolver o problema de fulano ou de Beltrano, ou para ajudar a obra missionária ou qualquer outra coisa. Mas às vezes nós temos pessoas que se dizem crentes, vou dar um exemplo de uma pessoa aqui, sem citar nome, que eu, por necessidade do casal, eu tive que ir na casa para orar e estar junto. E aí a briga do marido era que a esposa, que investia muito dinheiro em roupa, ela tinha 72 pares de sapato, 144 sapatos. É sapato para danar, hein? Eu achei que ela ia abrir uma loja, mas não, era para uso pessoal, né? Então tem muita coisa que o crente precisa ter noção do que ele vai fazer. Jesus prega, ensina e vive a plena simplicidade, né? A plena simplicidade. Você não precisa ter
mais do que aquilo que é necessário, certo? Então isso é o que o apóstolo está ensinando aqui. Está dizendo que nós precisamos fazer aquilo que é além do que é comum, não o que todo mundo faria, mas algo que ninguém faz, né? Então nós precisamos fazer isso. Os falsos mestres eram reconhecidos por não praticarem e serem reprovados para toda boa obra. Então, no versículo 16 do capítulo 1, ele diz assim, são os falsos mestres, né? Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras, olha que coisa impressionante, afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras negam. Que poder tem a manifestação de obras na nossa vida? Elas não podem nos salvar, mas podem demonstrar quem é salvo e quem não é salvo. Ali, afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados, né, para toda boa obra. Então nós precisamos entender isso dessa maneira, que o crente verdadeiro tem prazer, anseio, desejo real de fazer boas obras. Ele quer isso, ele necessita disso. Então, como exercício espiritual, toda a prática das boas obras deve estar confrontando como proclamação verdadeira, vigorosa, que cala os falsos mestres, e deve ser uma pregação fiel e consequente da palavra de Deus. O que eu estou dizendo aqui? Que quem pratica as boas obras deve saber que está confrontando com aqueles que não praticam, está proclamando a verdade com vigor, né, com força, porque quem pratica boas obras no nome de Jesus está pregando o Evangelho, certo? Quem pratica boas obras no nome de Jesus, quem pratica boas obras porque já é um crente em Cristo, quem pratica boas obras porque é inerente, o Espírito Santo te induz a praticar. Você não tem jeito de ficar sossegado, parado, né? Tem gente que às vezes critica o modo da gente agir, mas é um impulso do Espírito Santo. Quem pratica boas obras desta maneira está pregando o Evangelho, está confrontando, né, os falsos mestres, né, e pregando fielmente e consequentemente a palavra de Deus. Fielmente, usando só a palavra de Deus. Consequentemente, buscando uma consequência, buscando uma finalidade. Prega a palavra, faz a boa obra, não para aparecer ou para fazer qualquer outra coisa. Quando isso é feito, já não é boa obra mais, certo? Então, eu só posso fazer boa obra, e ela só se denomina boa obra se eu faço para a glória de Deus. Então a pergunta simples é essa: estou fazendo alguma coisa, quem vai ser glorificado? Se responder o que é Deus, pode fazer a obra. Se não for, sinceramente, a resposta tem que ser sincera. Se for para sua exaltação, se for para ficar de bem com o pastor, se for para demonstrar para outras pessoas, se for por descargo de consciência, nada disso é motivo para a prática de boas obras, que, se você praticar, acaba sendo uma má obra, certo? Então, toda a palavra das boas, toda a prática das boas obras deve estar seguindo estes princípios.
né? Agora, nesse capítulo 2 que nós estamos estudando, Paulo vai salientar a sã doutrina. A sã doutrina. Ou a palavra da verdade, né? Então, todas as vezes que aparece aí a expressão sã doutrina, palavra da verdade, fé dos eleitos, então é a mesma coisa. Está falando da palavra de Deus, que a palavra da verdade, ou a fé dos eleitos, não é uma fé individual que ele está se referindo aqui, é uma doutrina. Quando ele está falando de palavra fiel, né, de fé dos eleitos, ele não está falando da fé individual de cada crente, ele está falando da crença de todos os crentes, né? Da doutrina cristã. Então isso é importante saber, porque a doutrina cristã é a palavra de Deus. Se alguém tem dúvida disso, que a doutrina cristã é a palavra de Deus, tem que estudar a palavra, porque os batistas se qualificam e se classificam entre aqueles que têm mais orientação da Bíblia, que seguem mais a palavra de Deus, que estudam mais a Bíblia. Se bem que isso agora já está caindo por terra também, né? Está havendo tanta coisa no meio dos batistas que a gente fica impressionado. Pastores mais jovens que estão preocupados com enchimento, né, das igrejas, mas enchimento no sentido físico. Querem membros. Nós também queremos membros, mas pregamos com fidelidade. É Deus que traz membros para a igreja, não é o esforço que a gente faz para trazer membros para cá. Porque para trazer membros desse jeito para a igreja, vale tudo, vale dança, vale show, vale festa do milho, festa do não sei o que, quermesse, vale tudo. Isso não tem nada na Bíblia, mas eles estão praticando isso. Paciência, né? Paciência e oração. Tito então deve falar aquilo que edifica. Nós já vimos isso. Agora ele vai ensinar no versículo 2 sobre os velhos, né? O que os velhos devem fazer na igreja? Exorta-os, está falando de velho crente, porque tem muito velho que não é crente, né? Então, exorta os velhos, aquelas pessoas que têm data de nascimento avançada, né? Os velhos, e que sejam temperantes. O que é ser temperante? Exorta, o versículo 2, Marcia, por favor. Exorta os velhos a que sejam temperantes, sérios, sóbrios, sãos na fé, no amor e na constância. O que é temperantes? É aquele que na cozinha usa o tempero, né? Passa sal, vinagre, essas coisas. Temperante é uma pessoa equilibrada. A idade vai permitindo isso, mas não é o produto da idade que ele está falando. Ele está falando o produto do Espírito Santo, que faz a pessoa ser equilibrada, ser sóbria, né? Ser temperante, no sentido de ser uma pessoa que tem uma palavra justa para as situações mais diferentes, que tem conselhos sábios. Esse é um velho, segundo a palavra de Deus. Sério, quer dizer, aquele que leva com seriedade o compromisso de ajudar. Não, um velho não é aquele que fala assim: eu já estou idoso, já estou perto de 70, perto de 80, e eu não vou fazer mais nada na igreja não, vou só sentar lá e fazer, já minha parte eu já fiz. Crente nunca terminou a sua parte.
crente só descansa no dia que morre, irmão. Crente só descansa no dia que morre, que ele vai para o céu. É trabalho. Enquanto você estiver na igreja aqui, mesmo arrastando igual eu estou arrastando, trabalho. Todos os crentes devem se levar isso em consideração. Os crentes devem entender, especialmente os velhos, que eles têm muito a dar à igreja, na palavra temperante, na palavra séria, na sobriedade, quer dizer, equilíbrio também, né? Aquela pessoa que em tudo ela é equilibrada, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, saber colocar as coisas no devido lugar. Sãos na fé, bênção. O que é isso, sãos na fé? Pessoas que creem exclusivamente na palavra que Deus fala. Não tem acréscimo do bispo fulano, nem acréscimo do pastor Beltrano, nem desejo do irmão Cicrano, né? Não, exclusivamente pessoas que creem e praticam a palavra de Deus. No amor, não precisa nem falar, né? Exorta os velhos a que sejam temperantes e que eles sejam sãos na fé, sãos no amor, que eles amem primeiro a igreja, não é? Amem primeiro a Deus, é claro, mas aqui no relacionamento, amem a igreja. Não sejam aqueles velhos ranzinzas que sempre está tudo ruim. Se pregou fulano, está ruim. Fulano ensinou a escola dominical, não está bom. E fulano cantou aqui na frente, não está legal. O coral cantou, nossa, mas tinha muito desafinado, não é? Tem pessoas desse jeito, não é? A gente conhece. Então, sãos no amor, né? E na constância. Constância é aquele que marca presença todos os dias, né? Em todas as reuniões. Então isso é constância. Tito está ensinando que os velhos devem ser colunas da igreja. Colunas da igreja, isto é, pessoas em que a gente pode confiar. Tito então fala que isso é para os velhos. Aos velhos quer dizer aqueles que já passaram por muitas experiências, exortando-os a serem equilibrados na fé, né? Sãos, bem como no amor e constância. As mulheres idosas, nós vamos falar um pouquinho sobre as mulheres idosas na semana que vem, porque nós já temos 8h43, né? E a gente não vou deixar esse assunto na metade. Então, semana que vem a gente vai dar continuidade a esse texto, falando sobre as mulheres idosas e qual o ministério das mulheres na igreja. Tem muita mulher querendo ser pastora, a Bíblia não ensina isso. E eu não estou falando isso porque eu tenho algum problema com mulher pastora, não. Eu não tenho, se tivesse uma pastora aqui e fosse bíblico, eu estaria submisso a ela do mesmo jeito. Mas o problema é que não é bíblico. E há princípios que, quando uma mulher pastoreia uma igreja, estão sendo quebrados. Princípios que nós vamos demonstrar aqui. Depois, quem quiser seguir os princípios bíblicos, segue. Quem não quiser, assume a responsabilidade. Certo? Bom, espero que os irmãos tenham entendido. E nós seguiremos na semana que vem, do versículo 3 em diante. Obrigado, Márcia. Deus abençoe a todos.